Irmãos amados, a gente vai ter, como já foi dito, nesses primeiros contatos, agora durante o mês de julho, a oportunidade de passar alguns estudos dentro de temas que vão ser abordados no Instituto Bíblico em si e que, consequentemente, durante esse período inicial, vão ser apenas textos aliás, vão ser temas que vão ser pincelados, né? Que a gente vai abordar de forma mais superficial, visto que o tutano mesmo deles, o grosso mesmo deles, a gente só tem condições de abordar no Instituto em decorrência do tempo que vai se ter no Instituto para ministrar sobre esses temas, diferente do tempo que a gente vai ter agora para falar sobre os mesmos. Então a gente vai tratar sobre essas coisas de uma maneira embrionária, de uma maneira inicial, e certamente que durante o curso a gente vai estar falando deles de maneira mais profunda, mais encorpada para a nossa edificação. É como um aperitivo antes da refeição principal, que tem como propósito principal abrir-nos o apetite e nos gerar o desejo de comer mais, ao invés de nos fazer já encher a barriga. Então a gente vai agora apresentar, não é, dessa maneira embrionária esses temas, aqui em Palmares, comigo, lá em Recife, com o pastor Marcos, o pastor Almi e o presbítero Wagner, e a intenção é que Deus realmente possa utilizar desses estudos e daquilo que vai ser aprendido para que a obra dele seja feita e o nome dele seja glorificado. A gente ficou de falar hoje sobre bibliologia, e dentro de teologia, a bibliologia é o estudo das escrituras sagradas ou simplesmente o estudo da Bíblia. E a gente vai tratar sobre essa questão, como eu disse, de forma introdutória, de maneira mais superficial, e certamente durante o Instituto a gente vai ter essa cadeira sendo desenvolvida de maneira mais profunda e, consequentemente, podendo desenvolver mais esse tema para a glória de Deus e para a nossa bênção. Então eu queria ler com você o texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos de 16 a 17. A gente vai ler esse texto das Escrituras, que defende a inspiração e a eficácia da palavra de Deus para produzir em nós aquilo que Deus quer que nós sejamos e que nós façamos. E a partir daí nós vamos entrar sobre esse assunto de uma maneira mais específica, para que a gente possa desenvolvê-lo e aprender um pouco mais sobre ele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui nós encontramos um texto clássico das Escrituras falando sobre as próprias Escrituras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que toda a Escritura, se referindo aos escritos sagrados que estão na Bíblia, ele está se referindo primeiro àqueles escritos conhecidos como o Antigo Testamento, que já haviam sido reconhecidos pela nação de Israel como a própria palavra de Deus dada ao seu povo para conduzi-lo, orientá-lo e dirigi-lo. E o apóstolo Paulo certamente já deve aqui estar incluindo alguns textos produzidos no período pós-ressurreição de Cristo, que foram escritos pelos evangelistas ou por outros escritores cristãos e que já eram tidos com o peso de serem parte das Escrituras Sagradas, de serem parte do cânon das Escrituras Sagradas. E Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, foi produzida por inspiração divina e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Paulo está dizendo que essa escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é apta, ela é capaz de formar um homem de Deus segundo o seu coração para a realização da sua vontade, para a realização da sua obra. E, consequentemente, nós não podemos sequer imaginar seguir a Deus e sermos agradáveis a Deus a despeito da revelação das Escrituras Sagradas. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Quando esse curso nos foi proposto, e nos foi proposto este tempo de introdução a esse curso, quando eu falo do curso, eu falo do Instituto Bíblico, que só ocorrerá a partir de agosto, e foi nos apresentado este curso antecipado para a gente poder trazer um aperitivo sobre o que vai ser o Instituto Bíblico em si. A primeira coisa que eu pensei em falar foi justamente sobre o assunto de bibliologia. Porque a gente precisa, nestes tempos confusos, voltar a entender e defender como regra de fé e prática que as Escrituras Sagradas, que a palavra escrita de Deus é a autoridade máxima sobre a nossa vida, para que nós possamos viver de maneira agradável ao Senhor. Durante toda a história formação das Escrituras, durante toda a história, sempre houve oposição à palavra escrita de Deus. Sempre houve aqueles que se levantaram para questionar a veracidade, a autenticidade, a inspiração, a inerrância. Sempre houve estes. Só que no passado, isso acontecia principalmente através de pessoas de fora da igreja, procurando questionar aquilo que a igreja cria. Mas nestes tempos confusos, a autoridade da igreja, a autoridade da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a inspiração da Bíblia está sendo questionada por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que estão na igreja professa, por aqueles que são pregadores da própria palavra de Deus. Nós temos visto muitos mestres ditos cristãos se levantando contra a autoridade das Escrituras, dizendo que essa autoridade é relativa, que a sua inspiração não é plena, que a Bíblia ela não é completamente confiável, que ela não é atual e, consequentemente, que nós precisamos atualizar as Escrituras para que nós possamos conformar as Escrituras às inovações culturais, sociais, religiosas e por aí vai. E como cristãos, nós precisamos reafirmar isso que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Toda Escritura inspirada por Deus é proveitosa. Toda Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa. A Igreja de Cristo precisa reafirmar esta velha verdade, porque quando, irmãos, nós colocamos em xeque a autoridade das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a inspiração divina das Escrituras, nós colocamos consequentemente em xeque toda a fé cristã. Se a palavra de Deus não é tudo isso que ela diz ser, e através desse breve curso introdutório a gente vai mostrar que ela defende sobre si mesma esta autoridade, que o Senhor Jesus defende para ela essa autoridade. Quando a gente perde esse norte, nós simplesmente perdemos todo ponto de referência para a nossa vida como servos de Deus. Porque se a palavra de Deus não é a verdade, se ela, como dizem alguns, apenas contém a verdade, se ela é um conjunto de verdades e de mitos, se ela é um conjunto de coisas verdadeiras e genuínas e inspiradas por Deus, mas também contendo coisas humanas, da mitologia humana, da ideia humana, da fantasia humana, como é que nós poderemos discernir o que é uma coisa do que é outra? Se ela possui essa ambiguidade, se ela possui esses dois lados, como muitos neste tempo. Repito, desde sempre isso aconteceu, mas agora o mais grave, isso está acontecendo dentro dos arraiais cristãos. Isso está acontecendo por pastores e pregadores que têm milhares e alguns até milhões
de seguidores nas redes sociais e que proclamam isso aos quatro cantos, dizendo que a palavra de Deus não é o que ela diz ser, não é o que Cristo diz que ela é, não é o que os autores inspirados dizem que ela é, mas é uma outra coisa que foi se desenvolvendo com o decorrer do tempo como um sopro divino para enganar, aliás, um sopro demoníaco para enganar os homens e que hoje está sendo acatado por muitos segmentos da chamada Igreja de Cristo. Então precisamos reafirmar essa verdade gloriosa de que toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis capítulo de número 1 até Apocalipse capítulo 22, passando pelos 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Então vamos lançar algumas sementes sobre essa questão, para a gente poder justamente desenvolver isso de maneira mais apropriada e mais aprofundada dentro do próprio Instituto, onde a gente vai ter não apenas um dia para tratar sobre isso, como temos hoje, mas teremos algumas semanas para que isso possa ser discorrido e, consequentemente, a gente possa aprender muito mais sobre essa questão do que nesse breve estudo. Então, vamos falar sobre a bibliologia ou sobre o que isso significa, que é o estudo das Escrituras. Em primeiro lugar, vamos definir o que isso seja. Isso tudo aqui está sendo gravado e vai ficar gravado para você poder depois ouvir, assistir, copiar, enfim. Inclusive no próprio curso você vai receber material impresso, além de indicação de livros para que você possa se aprofundar sobre essa temática. Então, embora a gente não esteja aqui com material para que você possa acompanhar, você vai poder ouvir, poder depois reassistir e poder depois, no próprio Instituto, com o material impresso e com os livros indicados, poder se aprofundar mais nisso e poder, consequentemente, crescer mais neste conhecimento. Então, vamos introduzir o assunto lançando uma definição sobre o que seja bibliologia. A bibliologia é o estudo das Escrituras, incluindo a sua definição, a sua inspiração, a sua inerrância e etc. A Sagrada Escritura é a revelação de Deus, vinda de Deus e fluindo através dele para o homem. Ela é a única inspirada e infalível revelação divina jamais dada ao homem e é a suprema autoridade em todas as questões de fé e de moral. A Escritura é plenamente e verbalmente inspirada por Deus. O Santo Espírito soprou sobre os vasos humanos os exatos pensamentos e palavras que ele queria que eles escrevessem. Essa palavra fluiu através de canais humanos, envolvendo suas emoções, personalidades e estrutura de referências, sem violá-las. Porém, o Espírito Santo guardou e preservou cada pensamento, frase e palavra de qualquer erro, omissão ou inexatidão. Quando a gente entrar sobre a questão da inspiração da palavra de Deus, a gente vai falar sobre essas questões de maneira mais pormenorizada. Mas aqui a gente precisa dizer que quando a gente diz que a palavra de Deus é inspirada por ele, Paulo diz isso, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra grega, que é traduzida para inspirada, significa literalmente soprada por Deus. E essa palavra traz a ideia de um barco à vela que é soprado pelo vento para ser conduzido na direção em que o timoneiro assim decide.
Deus, consequentemente, dá a sua palavra através de inspiração, aonde o seu Espírito sopra aquilo que Deus quer revelar para os escritores da palavra de Deus, de maneira que lhes é preservada as suas particularidades como ser humano, a particularidade de sua cultura, de seu conhecimento, de suas emoções, de sua estrutura humana, porém, sendo preservada a inspiração de Deus sobre todos os pensamentos e palavras que esses autores vão escrever e que vão, consequentemente, compor a palavra escrita de Deus. Então, como diz essa introdução, nós cremos que a palavra de Deus é plenamente, verbalmente inspirada por Deus, ou seja, em sua totalidade, que abrange todos os seus livros, capítulos e versículos, mas também na totalidade dos pensamentos expressos e das palavras usadas. A Bíblia Sagrada é completamente inspirada por Deus, de modo que ela tem uma autoridade que nenhum outro livro possui. Nenhum outro livro, de quem quer que seja, quão mais próxima essa pessoa possa estar de Deus e possa ter escrito da parte de Deus, nenhum outro livro tem a autoridade da palavra escrita de Deus, da Bíblia Sagrada, porque ela é a única que reivindica esta atribuição para si. E o Espírito Santo usou os escritores da Bíblia justamente para falarem sobre essa autoridade divina na composição desse livro, de maneira que não nos restem dúvidas de que nós temos em nossas mãos, apesar de um livro escrito por homens, um livro escrito por homens inspirados por Deus. O apóstolo Pedro, falando sobre isso, vai dizer: nenhuma profecia, se referindo à palavra de Deus, que é uma profecia, que é o falar de Deus ao homem, e esse é o significado mais básico de profecia, é falar por Deus. Nenhuma profecia, diz Pedro, é de particular elucidação, porque homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito do Senhor. E, consequentemente, a Bíblia tem esta atribuição, tem esta característica que nós não vamos encontrar em nenhum outro livro, não importa qual servo de Deus o tenha escrito, porque somente esta palavra, somente a Escritura, somente a Bíblia é inspirada plenamente, verbalmente por Deus, de modo que nela não há erros, não há discrepâncias, não há qualquer tipo de coisa similar, porque o próprio Deus a inspirou e capacitou seus servos a escreverem-na. Irmãos, dada esta definição, a gente precisa entender que a Bíblia, ela tem um assunto central. Ela tem um assunto que está acima de todos os assuntos e que é aquele assunto sobre a qual ela mais discorre, ela mais apresenta, ela mais revela, que é justamente sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem muitas coisas, ela tem doutrina, ela tem profecia, ela tem poesia, ela tem história, ela tem uma série de coisas que ela narra, mas todas estas coisas têm um propósito primordial, que é revelar a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a Escritura tem esse propósito. Toda a Escritura foi inspirada para esse fim. De modo que nós só podemos entender perfeitamente a Escritura quando nós entendemos que ela aponta para Cristo, que ela fala de Cristo, que ela descreve a pessoa de Cristo e que ela revela essa pessoa bendita de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Ler as Escrituras procurando nela coisas quaisquer, antes de procurar nelas a pessoa de Cristo, é ir a elas de maneira equivocada. O apóstolo João, que escreveu o seu evangelho, ele vai dizer no final do mesmo, que o Senhor Jesus fez na presença
dos seus discípulos, dos seus seguidores, muitas outras coisas que não estão escritas no livro que ele escreveu, no Evangelho de João. Mas ele vai afirmar: estas, porém, foram escritas para que saibas que Jesus é o Cristo e para que, crendo nele, tenhas vida em seu nome. João escreveu um monte de coisa dentro do seu Evangelho, mas ele diz que tudo aquilo que ele escreveu foi para que se soubesse que Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, nós tenhamos vida em seu nome. Nós temos que entender isso. O próprio Jesus, falando sobre as Escrituras no Evangelho de João, ele vai dizer: vocês leem as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho de mim, mostrando que aquelas Escrituras do Antigo Testamento que o povo de Israel lia, que os fariseus liam, que os escribas liam, tinham um propósito. Mesmo ali no Antigo Testamento, mesmo ali onde a nação de Israel está sendo desenvolvida, Deus estava falando ao seu povo da antiga aliança a respeito daquele que viria para ser o abençoador de todas as nações. Vocês leem as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Quando o Senhor Jesus ressuscita, e ele fala para os dois caminhos, para os dois discípulos que estão a caminho de Emaús, desanimados, porque o Senhor havia morrido e eles não acreditavam que ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que o Senhor, ele apresenta em toda a Escritura do Antigo Testamento, desde Moisés até os profetas, ou seja, desde Gênesis até Malaquias, passando por todo o Antigo Testamento, ele mostra como toda a Escritura do Antigo Testamento falava dele e apontava para a sua vida e para a sua obra. De modo que as Escrituras Sagradas têm um assunto central, um assunto prioritário, primordial, e é necessário que para nós entendermos ela, nós nos acheguemos a ela justamente procurando conhecer esse assunto primordial que é Cristo. As Escrituras falam dele, revelam a ele, mostram sua vontade, mostram como foi sua vida, falam de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão, de sua entronização, de sua glória, de seu reino vindouro. A Bíblia se prende à pessoa bendita de Jesus e a tudo aquilo que diz respeito a ele, de modo que se nós quisermos compreender as Escrituras, nós precisamos entender esse fator primordial de que Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é aquele que é revelado na sua santa e bendita palavra. Aqui no nosso texto de orientação, nós temos assim escrito: entender o porquê de Deus nos ter dado a sua palavra escrita é um grande passo para o entendimento da mesma. A Bíblia é a revelação que Deus dá de si mesmo ao homem para que este o conheça e possa servi-lo em novidade de vida. E Deus se revelou plenamente ao homem na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Logo, toda a Escritura aponta para o Filho, pois ele é a revelação perfeita de Deus e a Bíblia nos foi dada com esta finalidade. O Antigo Testamento descreve uma nação, a nação de Israel. E o Novo Testamento descreve um homem. A nação foi estabelecida e nutrida por Deus para que desse esse homem ao mundo. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Ele mesmo nulo declarou, como nos mostram as seguintes referências. Lucas 24, 44, que nós citamos aqui de cabeça, e João capítulo 5, 39, que nós também citamos. Cristo Jesus é revelado. Cristo Jesus é descrito, Cristo Jesus é manifestado nas páginas das Escrituras Sagradas, porque ele ocupa o lugar central das Escrituras. Através de tipos, de figuras, de símbolos e de profecias, nós o contemplamos em todos os livros da Bíblia. E aí, irmãos, a gente tem uma breve noção de como Jesus é apresentado em todos os livros da Bíblia através do que a gente vai mostrar para você agora. Eu não vou falar de todos os livros da Bíblia porque a gente teria que citar 66 menções. Eu vou citar apenas 5 delas.
nos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Aquilo que a gente vai apresentar nesses 5 exemplos se desenvolve em todos os livros da Bíblia, e não apenas nessas referências destes livros que nós vamos mostrar, mas em inúmeras, em incontáveis referências, porque, como a gente disse, Cristo Jesus é o tema central das Escrituras. Então, por exemplo, em Gênesis, o Senhor Jesus é apresentado em Gênesis 3,15 como descendente da mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente da mulher que teria o seu calcanhar ferido e que feriria a cabeça da serpente, o poder, a autoridade da serpente é Cristo Jesus. Essa é a primeira profecia messiânica encontrada em toda a Bíblia. E Moisés, então, inspirado pelo Espírito Santo, descreve esta profecia, nos mostrando que já nos primórdios dos tempos, Deus anunciava o seu Filho como Redentor, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E, consequentemente, na revelação de Deus ao homem através de sua palavra, Cristo já é anunciado desde o Gênesis como descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente e que tomaria o seu poder e autoridade para a glória do Deus Todo-Poderoso. Em Êxodo, nós vamos encontrar Cristo sendo figurado pelo Cordeiro Pascual. Está em Êxodo capítulo 12, de 5 a 13. A Bíblia mostra que o povo de Israel estava cativo no Egito e que esse povo, ele recebeu de Deus a promessa de libertação através de Moisés. E Moisés, para libertar esse povo, ele traz a ordem de Deus de que a Páscoa fosse estabelecida. E naquela noite, um cordeiro foi morto, o seu sangue foi aspergido nos umbrais e nas vergas das portas de cada família judaica. E a Bíblia diz que naquela noite o anjo destruidor passou pelo território do Egito, matando a todo primogênito, tanto de homens como de animais, mas não fez mal algum àqueles judeus que permaneceram em suas casas, que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. Aquele sangue prefigurava o sangue de Cristo. Aquele cordeiro prefigurava a Cristo. Quando o Senhor Jesus ele é introduzido em seu ministério, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a Páscoa, ele vai dizer: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, demonstrando que aquela Páscoa histórica judaica era ao mesmo tempo uma figura, um tipo da pessoa bendita de Cristo e de como ele está sendo revelado e demonstrado em cada página das Escrituras Sagradas. No livro de Levítico, nós temos o sacrifício expiatório. Entre os sacrifícios que o Senhor Deus ordenou para que o povo de Israel o servisse e se achegasse a ele, estava o sacrifício expiatório descrito em Levítico capítulo 4, de 14 a 21. E o Senhor Jesus é o verdadeiro sacrifício que faz expiação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, de maneira que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, de bois, de novilhos, de cordeiros, de pombas, de rolinhas, era apenas figura do real sacrifício e do único e suficiente sacrifício redentivo, que é Cristo Jesus se entregando na cruz do Calvário. E mais uma vez, nós vemos Cristo prefigurado nos sacrifícios ordenados por Deus para que nós pudéssemos entender, quando ele foi crucificado, que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Números, a gente vai encontrar uma referência a Cristo maravilhosa, que é a referência da rocha ferida. Em Números capítulo 20, de 7 a 13, nós temos o povo de Israel no deserto peregrinando e sedento em um lugar em que não havia água. E a Bíblia diz que Moisés, ele fere a rocha e a rocha dá água. A Bíblia diz que quando Jesus estava naquela cruz e o soldado, para verificar se ele estava morto, enfiou uma lança no seu lado, do seu lado saiu sangue e saiu água. A água é certamente o elemento da natureza que mais representa a vida. Já está comprovado que toda vida, seja
animal ou vegetal é produto da água, sai da água, em consequência de que não existe vida sem este elemento maravilhoso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a água viva. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a água da vida. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem em seu ventre um manancial de águas vivas fluindo, que é o seu espírito depositado na vida desta nova criatura. E Jesus então é aquela rocha que foi ferida, sendo prefigurada através deste símbolo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, vai dizer que o povo de Israel foi constantemente acompanhado por uma rocha. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que essa questão de uma rocha sempre esteve presente na história desse povo. E Paulo vai dizer, e aquela rocha é Cristo. Demonstrando que, de fato, toda a Escritura tem por propósito revelá-lo, enaltecê-lo, manifestá-lo, demonstrá-lo em toda a plenitude de sua pessoa e de sua obra redentora. E por último, como nós dissemos, dentro do 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, nós temos uma figura maravilhosa que também aponta para Cristo Jesus, o Senhor. É a figura do profeta. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés vai dizer que Deus, depois da partida dele, levantaria outro dos filhos de Israel, outro profeta semelhante a ele, e a este o povo de Israel deveria ouvir. E Moisés não estava apontando, não estava se referindo a ninguém mais, a ninguém menos do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Era uma profecia messiânica, que aquele que viesse da parte de Deus como Messias, como Salvador, ele teria este ministério, ele teria esta vocação, ele teria esta obra para desenvolver da parte de Deus, que era a obra do profeta. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele está falando com a mulher de Samaria, lá em João capítulo 4, e ele descreve para aquela mulher a sua vida, sem que ela lhe conte absolutamente nada de sua particularidade. Aquela mulher simplesmente diz para o Senhor admirada: Senhor, vejo que és profeta. Moisés profetizou, está escrito no 5º livro da Bíblia, e se cumpre perfeitamente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o profeta por excelência. Ele é o profeta que, na verdade, é a própria palavra de Deus e que se expressa em vida e por palavras para que Deus seja conhecido e possa ser adorado e servido. E assim a gente demonstra, e repito, se a gente lê a Bíblia com olhos abertos, procurando a Cristo, sob a capacitação do Espírito, sob a inspiração do Espírito, sob a iluminação do Espírito, nós vamos encontrar em todas as páginas da Bíblia, em todos os livros da Bíblia, em todos os capítulos, versículos, todas as frases, todas as palavras, Cristo Jesus sendo revelado, porque Ele é o centro das Escrituras e porque elas foram dadas por Deus a nós para revelá-lo e para que por Ele nós conheçamos a Deus e possamos servi-lo. Amém? Deus seja bendito, Deus seja exaltado no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um famoso pregador do século XVIII, considerado pela igreja como príncipe dos pregadores, o pastor Charles Spurgeon, ele dizia que assim como cada rua da Inglaterra dava para Londres, assim cada versículo das Escrituras aponta para Cristo. E a gente precisa entender isso. A gente encontra profecia, encontra doutrina, encontra promessa, encontra poesia, mas, irmãos, a principal finalidade é Cristo. Até no livro de Apocalipse, que é um livro essencialmente profético, um livro que anuncia as coisas vindouras, as coisas que acontecerão nos últimos tempos. Esse livro começa dizendo assim: livro da revelação de Jesus Cristo, que Ele deu aos seus servos para que soubesse o que há de acontecer. É o livro da revelação de Jesus Cristo.
É o livro que o apresenta em glória como vencedor invicto sobre todos os seus inimigos no estabelecimento do seu reino eterno. Amém? Bom, em relação ainda a esse tema, essa questão de Cristo ser o tema das Escrituras, a gente tem 5 palavras referentes ao Senhor Jesus que trazem um resumo do que seja toda a Bíblia e do que toda a Bíblia aborda. 5 palavras referentes a Cristo e que resumem toda a abordagem bíblica. Primeira palavra, preparação. O Antigo Testamento é uma preparação para o advento ou para a vinda de Cristo. O Antigo Testamento é um anúncio, é um prenúncio da vinda gloriosa de Cristo Jesus da parte de Deus. Segunda palavra, manifestação, que são os evangelhos. Os evangelhos tratam de maneira objetiva da sua manifestação ao mundo. Nós temos aí 3 evangelhos chamados sinóticos, que significa semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, que tratam a respeito da vida de Cristo, Mateus e Lucas desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, e Marcos começando do início do seu ministério até a sua morte e ressurreição. E depois nós temos o Evangelho de João, que trata da pessoa de Cristo em seu estado eterno, antes de sua encarnação, e depois já começa com o seu ministério terreno, indo também até a sua morte e ressurreição. Então os evangelhos, eles podem ser definidos como os textos que tratam sobre a manifestação do Senhor a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E os evangelhos tratam disto, desta manifestação gloriosa. Vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Terceira palavra, propagação. É o livro de Atos dos Apóstolos. Nesse livro nós vemos como Cristo e seus ensinamentos, eles são propagados por todo o mundo conhecido de então. A igreja primitiva, nascida de Cristo, gerada por Cristo, empoderada por Cristo, ao selá-la com o Espírito Santo, essa igreja parte de Jerusalém para os confins do mundo conhecido e o evangelho chega aos 4 cantos do mundo conhecido de então e, consequentemente, esta é a 4ª palavra que define Cristo no âmbito das Escrituras Sagradas, a sua propagação, a sua expansão por todas as nações da terra. E por último, a 5ª palavra, que é consumação, e que é o Apocalipse. E nesse livro nós temos um tratado sobre a consumação de todas as coisas referentes ao próprio Senhor e ao seu reino vindouro. Então preste atenção, essas 5 palavras, elas abrangem todo o assunto das Escrituras no que concerne a Cristo como centro das mesmas. Preparação no Antigo Testamento, manifestação nos Evangelhos, propagação no livro de Atos, explanação nas epístolas. Eu pulei isso, não foi? Pulei o 4º, foi? Perdão. Eu coloquei propagação como terceira e pulei a 4ª palavra, que é explanação. A explanação são as epístolas que vão da carta de Paulo aos Romanos até a carta de Judas e que explanam a doutrina de Cristo para a igreja através dos apóstolos de Cristo dadas a ela para que pudessem cumprir esse propósito. Então, nós temos essas 5 palavras que definem toda a abrangência das Escrituras, tendo Cristo como seu centro. A preparação, que é o Antigo Testamento, a manifestação, que são os evangelhos, a propagação, que é o livro de Atos, a explanação, que são as epístolas, e a consumação, que é o livro de Apocalipse. Quando a gente for ler as Escrituras, a gente deve entender que estes temas estão contidos nestes livros citados para que a gente possa conhecer de maneira mais definida a Cristo Jesus, a sua pessoa, a sua obra e a sua vontade. Amém, abençoados? Deus é bom.
Vamos para um terceiro tópico dentro dessa nossa introdução à bibliologia. E nesse terceiro tópico a gente quer falar um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. Os irmãos são familiarizados com este livro, que na verdade é um conjunto de livros. São diversos livros em um único fascículo. E por isso o nome Bíblia. Porque o nome Bíblia vem de um vocábulo grego chamado biblos, que tem como plural justamente biblia, de onde vem a nossa palavra Bíblia, que é na verdade uma palavra que define uma biblioteca ou um conjunto de livros. E a Bíblia de fato o é. Ela é composta de 66 livros, sendo 39 deles no chamado Antigo Testamento e 27 deles no chamado Novo Testamento. Então esta é a composição física da Bíblia para nós. É assim que o Deus Todo-Poderoso nos deu essa palavra para que nós pudéssemos manejá-la de maneira apropriada e pudéssemos, através dela, conhecer ao Senhor e servir ao Senhor de maneira devida. Então, a gente tem esta Bíblia dada por Deus a nós para que possamos conhecê-lo e servi-lo. E essa é a sua estrutura. Temos os 39 livros que foram dados originalmente ao povo de Israel e temos, então, os outros 27 livros que foram dados à igreja. E a junção destes 66 livros compõem esta biblioteca de escritos divinos, que são justamente a nossa Bíblia. Essa Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, num período de mais ou menos 16 séculos ou 1.600 anos. A maioria destes autores nunca se conheceu, viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, com ofícios completamente diferentes, na grande maioria das vezes sem ter um acesso ao que o outro já tinha escrito. E mesmo assim, irmãos, estes 66 livros apresentam uma harmonia perfeita, uma unidade, uma interrelacionalidade tremendos que somente algo inspirado por Deus poderia ser assim. Como que 40 pessoas diferentes, entre elas reis, sacerdotes, escribas, pastores, pescadores, como que 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, sob culturas históricas diferentes, sem terem lido o que outros escreveram antes deles, podem ter escrito algo que se harmoniza perfeitamente, que se complementa de maneira gloriosa. Apenas uma explicação. Há 40 escritores, mas apenas um autor. Há 40 escribas, mas apenas um ditador do que deve ser escrito, do que deve ser composto. Entre Moisés e João, nós temos um período de história de 4.000 anos. Entre Moisés e João, nós temos um período histórico de cerca de 4.000 anos. E, irmãos, quando eu digo Moisés, é no sentido do Gênesis até o Apocalipse. A escrita de João. Quando Moisés escreve o Gênesis, ele escreve não no tempo em que o Gênesis aconteceu, mas abordando todos os acontecimentos do Gênesis. E esses acontecimentos do Gênesis até a vinda de Cristo e o levantamento de João como apóstolo e o escrito do Apocalipse, nós temos 4.000 anos de história. E durante esse período de tempo, em 1.600 anos, essa palavra foi escrita, começando por Moisés e terminando por João, e nós temos uma perfeita unidade de assuntos, de revelação, em consequência de que, repito, 40 escritores possíveis, mas apenas um único autor.
E é isso que torna essa palavra algo tão especial, algo tão glorioso de ser estudado, de ser lido, de ser meditado, porque é de fato a palavra de Deus revelada ao homem para que o homem possa conhecê-lo e possa servi-lo em novidade divina. Algumas curiosidades a respeito desse livro bendito. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, que é a língua do povo judeu, e alguns pequenos textos foram escritos em aramaico, que é ao mesmo tempo que siríaco. A gente tem algumas pequenas porções das Escrituras no livro de Esdras e no livro de Daniel e no livro de Jeremias, que foram escritas neste idioma aramaico ou siríaco pós o exílio. Ou seja, depois do povo de Israel ter ficado um tempo exilado nestas nações e ter aprendido sobre estas nações, inclusive a sua língua. Então, algumas porções das Escrituras escritas pós-exílio foram justamente escritas neste idioma, ou nestes idiomas, o aramaico e o siríaco. E o Novo Testamento, ele foi escrito no chamado koiné, que era o grego comum daquela época, que era o grego falado pelas pessoas comuns da época do Novo Testamento. Então nós temos o Antigo Testamento sendo escrito principalmente em hebraico e o Novo Testamento sendo escrito no grego comum, que era conhecido como koiné. Nós temos no Antigo Testamento 4 grupos que dividem esses 39 livros. Nós temos o grupo da lei, o grupo da história, o grupo da poesia e o grupo da profecia. Na lei estão inseridos os 5 livros conhecidos como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos 12 livros que fazem parte desse grupo de livros históricos, que vão de Josué até o livro de Esther. Depois temos 5 livros que fazem parte do grupo de livros poéticos, que vão de Jó até o livro de Cantares ou de Cântico dos Cânticos. E nós temos 17 livros que fazem parte do grupo de livros proféticos, que são os livros que vão de Isaías até o livro de Malaquias. E esses livros são subdivididos em profetas maiores, que são 5, de Isaías até Daniel, e profetas menores, que são 12 e que vão de Oséias a Malaquias. Mas nós precisamos entender que, embora haja tal divisão na bibliologia entre profetas maiores e profetas menores, não é no que diz respeito à importância do que está escrito, mas apenas em relação ao tamanho do escrito. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são bem maiores do que os outros 12 escritos que são denominados de profetas menores. O livro de Lamentações está inserido aqui, apesar de ser um livro pequenininho, porque ele está justamente relacionado a Jeremias e é uma continuidade do livro do profeta Jeremias. Por isso está aqui, mas todos os outros livros dos demais profetas são livros menores em seu conteúdo e, consequentemente, a esta divisão. Mas quando você ouvir tal tipo de coisa, nunca pense, nunca imagine que é por causa do assunto ou da importância dos livros, mas é apenas por causa do tamanho dos mesmos. No Novo Testamento nós também temos divisões. O Novo Testamento tem 27 livros que são classificados em 4 grupos. O grupo da biografia, o grupo da história, o grupo das epístolas e o grupo da profecia. Na biografia, nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No grupo da história, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que descreve a história da igreja cristã desde o seu surgimento até a prisão do apóstolo Paulo antes de sua morte. Depois nós temos o grupo das epístolas, que são 21, vai de Romanos a Judas, e que contém toda a doutrina de Cristo passada para a igreja. E estas epístolas se dividem da seguinte maneira. Primeiro, epístolas eclesiásticas, que são 9, dirigidas às igrejas locais,
e que vão de Romanos até 2 aos Tessalonicenses. Depois, epístolas individuais, que são 4, dirigidas a indivíduos. Vão de 1 Timóteo até Filemon. Depois temos as epístolas coletivas, ou a epístola coletiva, que é a carta aos Hebreus. E quarto, as epístolas universais, que são 7, dirigidas a todos indistintamente, e que vão de Tiago até Judas. E por último, dentro do Novo Testamento, nós temos o grupo da profecia, e esse grupo abrange apenas o livro de Apocalipse, que é um livro essencialmente profético. Então, nas Escrituras, nós temos estas divisões, tanto no Antigo Testamento como no Novo, para que a gente possa entender sobre como a palavra de Deus, ela então se desenvolve nestes livros especificamente. E aí, quando a gente tem isso em mente, a gente consequentemente vai entender como Deus revelou a sua palavra dentro dessas múltiplas características que esses livros têm. Então a gente vai ter a palavra de Deus sendo descrita através de poesia, nos Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, em Cântico dos Cânticos, no livro de Jó. Nós vamos ter a palavra de Deus escrita em forma de profecia nos profetas, em forma de história, nos livros históricos do Antigo Testamento e nos livros de história do Novo Testamento, em forma de lei nos livros do Antigo Testamento, de epístolas nas cartas do Novo Testamento. Enfim, nós temos estas divisões normais, naturais da palavra de Deus, e a forma como estas divisões naturais se apresentam é uma facilitação para que também a gente possa ler as Escrituras e entender como a linguagem das Escrituras se desenvolve em cada um destes textos que estão inseridos na palavra do Senhor. Vamos dar uma avançadinha aqui e vamos terminar com esse tópico, que é aquilo que nós precisamos, como a gente disse no início, asseverar para nós mesmos e como representantes de Cristo e proclamadores de sua palavra, defender com toda a nossa alma, mesmo que isto custe a nossa vida. O irmão de Jesus, Judas, escrevendo a sua epístola no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que ele pensou sobre muitos assuntos para falar para aqueles para quem ele escrevia, sobre muitos assuntos referentes à nossa comum salvação. Mas ele achou por bem escrever àqueles irmãos e, consequentemente, a toda a igreja a respeito da necessidade de lutarmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, nós precisamos saber que nós somos aqueles que militam pela fé e que nós temos esta responsabilidade diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. De modo que a igreja tem uma responsabilidade dada pelo próprio Deus de defender as Escrituras, de se posicionar do lado das Escrituras e de combater qualquer heresia, qualquer falso ensinamento que queira fazer das Escrituras menos do que elas são. Não importa de onde partam, não importa. Nós temos hoje, repito, homens ditos de Deus, pregadores de igrejas cristãs, mestres dentro da igreja cristã, falando coisas terríveis contra a palavra de Deus, diminuindo o seu valor, relativizando a sua verdade e a sua autoridade, para colocar em xeque toda a nossa fé. Porque, repito, se a palavra de Deus não é como nós temos afirmado, a palavra é inerrante, infalível, é inspirada por Deus, nós perdemos completamente o norte da nossa fé. E, consequentemente, irmãos, a igreja que Paulo chama de a casa do Deus vivo vai se tornar a casa de mãe Joana, onde cada um vai estabelecer a sua própria maneira de crer, de pensar e de viver. E é isso que tem acontecido. Cada um defendendo uma bandeira em prol do que acha,
ao invés de ficarmos com a palavra. Isaías ele vai dizer ao lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Não pode ser diferente disso. O Senhor Jesus vai dizer: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós precisamos entender que se nós perdemos esta base sólida de referência, que é a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática, se nós perdermos o pilar restaurado na Reforma Protestante de sola Escritura, só as Escrituras, nós perdemos todo o referencial de uma vida cristã autêntica. E nós vamos ser guiados pela vontade de nossa carne e de nossos pensamentos, como era antes da nossa conversão. Nos perderemos em nossos achismos, em nossas filosofias, em nossas preferências ou naquilo que aparentemente tem capa de piedade, que é o sirvo a Deus de acordo com a minha consciência. Nada mais diabólico do que isso. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. E a consciência é parte desse coração. E se nós então estamos servindo a Deus de acordo com a nossa consciência, nós estamos servindo a Deus de acordo com algo corrupto e indomável que é o nosso coração. É por isso que nós precisamos asseverar para nós mesmos e para todos aqueles que podem nos ouvir que só as Escrituras, que só a Bíblia, que só a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática e que tudo aquilo que vai além dela ou aquém dela é anátema, é maldito, não importa de onde venha. Como disse Paulo, ainda que um de nós, se referindo aos próprios apóstolos de Cristo, ou mesmo anjo de Deus, desça e vos pregue outro evangelho que não este, que seja anátema, que seja maldito, e nós precisamos entender que isto continua em voga. Amém? Então, para nós terminarmos esse momento de reflexão, precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, como dizem alguns teólogos, a palavra de Deus. Ela não se torna, como dizem alguns teólogos, a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Em cada capítulo e versículo, em cada frase e palavra, a Bíblia é a palavra do Senhor. E aí, a gente quer dizer algumas coisas sobre isso para você. Na Bíblia, Deus supervisionou, dirigiu, ditou e moveu os autores humanos de modo que o resultado foi um livro que é a própria redação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em um sentido que nenhum livro do mundo pode ser. Nenhum. Irmãos, eu tenho uma biblioteca com cerca de 50 volumes. Aliás, 500 volumes. De diversos autores que eu admiro, que são referência de vida cristã para mim, de ensino cristão, de doutrina cristã. Nenhum deles é para mim o que a Bíblia é. Eu leio a Bíblia, conferindo a Bíblia com a própria Bíblia. Eu procuro conhecer a doutrina de Deus, conferindo a Bíblia com a própria Bíblia. Um texto obscuro com um texto mais claro. Um texto resumido com um texto mais abrangente. Um texto com o seu contexto. Mas entenda, a própria Bíblia fornece esta explicação sobre ela mesma. Mas todos os livros que eu tenho, eu os leio comparando com a Bíblia. A Bíblia é o único livro que eu leio comparando com ela mesma. E todos os outros livros eu leio comparando com ela. Porque não importa o quanto alguém tenha sido usado por Deus, tenha falado bem da parte de Deus, tenha sido ortodoxo em sua doutrina, em seu ensino, em sua pregação,
esta pessoa tem que ser levada ao crivo das Escrituras. Ela tem que ser levada ao crivo da palavra de Deus. E a Bíblia diz isso em Atos capítulo 17, que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias iam às Escrituras para ver se o que Paulo dizia estava realmente de acordo com ela. E esse é o papel nosso como igreja. Se a gente, irmãos, comparar o que a gente ouve das pregações evangélicas, das pregações cristãs, dos livros cristãos que a gente lê, das músicas cristãs que a gente ouve, se a gente comparar com as Escrituras Sagradas, a gente vai começar a perceber que um monte de coisa começará a ser descartada. Um monte de coisa vai começar a ir para a lixeira. Seja em termos de pregação, seja em termos de livro, seja em termos de música, a gente vai dizer isso aqui não, isso aqui é contra a Escritura. Isso aqui é contra a palavra de Deus. E aí, irmãos, vai deixar de ser prioridade a simpatia com o pregador, com o escritor, a simpatia com o cantor, com a cantora, a simpatia pelo ritmo, a simpatia pela melodia, a simpatia pela eloquência, a simpatia por qualquer outro atributo que possa nos atrair. A gente vai simplesmente dizer a lei e ao testemunho. Se não estiverem de acordo com isso aqui, tá fora. Se não estiver de acordo com isso aqui, eu rejeito. Irmãos, nós somos povo de um livro só. Nós podemos ler uma série de livros. Aqui nós temos 2 livros que a gente pode consultar, que a gente pode ler. São 2 manuais de teologia que a gente trouxe aqui para trazer uma esfera mais acadêmica aqui para o ambiente, né? Mas entende, isso aqui tem que ser comparado com isso aqui. Eu concordo 100% com isso aqui. Eu vou concordar apenas em um grau de porcentagem com o que está escrito aqui. 100% aqui. Alguma porcentagem aqui. Pode ser grande, pode ser pequena, mas nunca 100. 100 só aqui. E a gente tem que entender isso. Para que a gente, irmãos, nunca relativize esse livro. Isso aqui pode ser relativizado, esse aqui não. Sobre isso aqui a gente pode dizer, será que é assim? E aí, para confirmar se é ou não é, a gente compara com esse daqui. Mas esse daqui a gente não precisa dizer será que é assim não. É assim. É assim. É interessante como Satanás ele consegue enganar as pessoas sobre esse livro bendito, dizendo que esse livro é um livro de mitologias. É um livro de histórias morais, como fábulas, como aquelas que a gente aprendeu no tempo de criança, para poder aprender algum sentido moral. Irmãos, isso aqui é a própria palavra de Deus. E esse livro não trata de mitos, ele trata de verdades históricas que foram manifestadas pelo poder de Deus na vida de homens, na vida de uma nação, na vida de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos conhecer a Deus e viver segundo o seu propósito. Por isso, rejeite completamente todo e qualquer argumento que ponha em xeque a inspiração, a infalibilidade e a inerrância desse livro, em consequência de que ele é a própria palavra de Deus. E que se nós meditarmos nele de dia e de noite, nós seremos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder para vivermos em novidade de vida e glorificarmos a Ele. Então, como a gente terminou aqui o argumento, a Bíblia é a palavra de Deus em um sentido em que nenhum livro do mundo pode ser, em que nenhuma pregação pode ser e que nenhuma canção pode ser. Todas essas coisas que fazem parte da nossa rotina cristã, pregações, livros, músicas cristãs, todas essas têm que ser conferidas por isso daqui. Todas elas. E se não concordar, esqueça, ponha de lado, rejeite, repreenda o espírito de engano, porque apenas a palavra de Deus é a verdade. Apenas a palavra de Deus é a verdade. Vamos apresentar algumas razões pelas quais podemos ter esta certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus.
Em primeiro lugar, o testemunho de Jesus. É interessante que alguns pregadores modernos têm dito que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas que Jesus é a palavra de Deus. E que a Bíblia Sagrada, então, para ser entendida, ela tem que ser entendida à luz do que Cristo é. Irmãos, entenda, isso é uma coisa aparentemente muito bonita, mas que tem um veneno diabólico terrível. Como disse o rapaz ao profeta Eliseu, tem morte nessa panela. A palavra de Deus, ela revela Cristo e Cristo autentica esta palavra como revelação dele. De maneira que, se nós quisermos conhecer a Cristo, tem que ser por meio desta palavra e não o contrário. Nós não podemos conhecer a Cristo sem ser pela palavra de Deus. Mas as pessoas têm dito, nesses tempos modernos, que para nós podermos entender a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Cristo em um grau de misticismo, de espiritualidade, que então nos trará a verdadeira significação da palavra do Senhor. Entenda, isso é um jogo de palavras tão nocivo e pernicioso que a gente não consegue entender a pegadinha que está nele para nos enganar. É lógico que para que eu possa entender a palavra do Senhor, eu preciso ter um encontro pessoal com Cristo. E eu preciso ter uma relação pessoal com Cristo. Mas entenda, esta relação com Cristo já começa pela palavra de Deus. Já começa por aqui. O Senhor Jesus mandou irmos a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos ir a todas as nações, fazendo discípulos e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Aonde isso está? Aqui. O apóstolo Paulo diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, mas depois ele complementa: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E quando a igreja então é ordenada a falar de Cristo, para que as pessoas possam conhecê-lo, é para falar de Cristo segundo as Escrituras. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então perceba a nocividade desta falácia. É lógico que para que eu possa compreender as Escrituras, eu primeiro tenho que ter um encontro com Cristo, que é aquele que me abrirá o entendimento para as Escrituras. Mas eu só posso ter esse encontro com Cristo se a palavra de Deus me for pregada. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão? Então, irmãos, a nossa relação com Cristo começa pela revelação de Cristo dada na palavra de Deus e sendo exposta pela pregação. E aí o Espírito Santo gera fé em nosso coração na pessoa do Senhor e então são abertos os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras. E estas Escrituras vão testificar de Cristo e nós vamos poder conhecê-lo cada vez mais. Mas da maneira como estes pregadores colocam, é como se as Escrituras fossem algo maçônico, oculto apenas para aqueles que são sábios e entendidos dentro destes mistérios espirituais que só poderão ser conhecidos se a gente tiver um relacionamento especial com o Senhor e, consequentemente, a palavra dele comece a ser destrinchado para nós. E aí, quando você vê o que tais pregadores pregam, você vê a confusão dentro do ensinamento deles. Porque justamente a Escritura começa a ser relativizada por esta interpretação que vem a partir da observação da pessoa de Cristo, ao invés de vir da autorrevelação que ele dá de si mesmo nas Escrituras. Um outro pregador, para utilizar um termo mais teológico para isso, vai dizer: a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, a chave de interpretação da Bíblia é Jesus Cristo. Se você quiser entender as Escrituras, você precisa entender a pessoa de Cristo, quando na verdade, irmãos, a chave de interpretação das Escrituras
são as próprias Escrituras. Tudo que nós temos que saber sobre a pessoa de Deus, sobre o seu caráter, sobre a sua vontade, sobre o que Ele está fazendo e quer fazer, vem através da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos leva para esta pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que nós podemos afirmar, entenda, ninguém conhece a Deus sem ser por Cristo. E ninguém conhece a Cristo sem ser pela palavra de Deus. De modo, irmãos, que nós precisamos desta palavra para conhecê-lo. E por isso, o próprio Cristo tratou dessa palavra com autoridade, que aqueles que dizem falar em nome dele não a tratam do mesmo jeito. A Bíblia diz, irmãos, que Cristo Jesus leu esta palavra. Está em Lucas capítulo 4, verso 17, quando ele entra na sinagoga depois de ser batizado. Ele a leu, e depois de lê-la, ele diz, hoje esta palavra se cumpre diante dos vossos olhos. O Senhor Jesus ensinou esta palavra, está lá em Lucas capítulo 24, verso de número 27, quando ele fala aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Ele pega de Gênesis a Malaquias e ele prega uma lição sobre ele mesmo, mostrando como tudo o que aconteceu com ele estava escrito na lei e nos profetas. O Senhor Jesus chama as Escrituras do Antigo Testamento de a palavra de Deus. Está em Marcos capítulo 7, verso de número 13. Ele vai dizer no seu discurso com os saduceus que eles erram por não conhecerem as Escrituras, demonstrando que não conhecer essa palavra é um caminho de engano. E por último, o Senhor Jesus cumpriu esta palavra, está em Lucas, capítulo de número 24, capítulo 44 também. Ele cumpre tudo aquilo que está escrito a respeito dele. E por quê? Porque esta palavra, ela tem que se cumprir. Ela não vem da parte de Deus para voltar para ele vazia, mas ela cumpre tudo aquilo que o Senhor Deus determinou por meio dela. Então entenda, a Bíblia é a palavra de Deus no sentido em que nada, seja livro, seja pregador, seja mestre, seja músico, nada pode se equiparar, porque todas estas coisas têm que ser analisadas à luz dela e somente ela explica a si mesma. Somente ela explica a si mesma. Os reformadores diziam que a Bíblia explica a própria Bíblia. Que algo que a gente não consegue entender numa primeira leitura em determinado texto, a gente vai ler mais adiante numa outra leitura em um texto que trata sobre aquele mesmo assunto e que fala de maneira mais abrangente. A chave hermenêutica, a chave de entendimento das Escrituras são a própria Escritura. E por isso a gente precisa ir a ela para podermos aprender dela. Temos também o testemunho do Espírito Santo, dado através de Pedro na sua segunda epístola, capítulo de número 1, verso de número 21, e que diz que homens santos falaram de Deus inspirados pelo seu Espírito. Temos o testemunho de seus escritores. Durante toda a Bíblia, expressões como ouvir a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, e equivalentes ocorrem cerca de 3.800 vezes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, dos 39 livros, por 3.800 vezes aparecem as expressões assim diz o Senhor, e ouvir a palavra do Senhor em termos equivalentes, mostrando que os escritores da Bíblia estavam cientes de que aquilo que estavam dizendo e escrevendo era de fato a palavra de Deus. Irmãos, os escritores do Novo Testamento afirmam também a autoria divina dos seus escritos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. E Pedro chama os escritos de Paulo de as Escrituras em 2 de Pedro capítulo 3, versos de 15 a 16. Outras coisas que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vai só mencionar sem poder destrinchar para não ficar muito prolongado. Primeiro, o testemunho da história. A história dos outros povos que são mencionados na Bíblia ratifica os acontecimentos descritos na Bíblia.
Se você estudar a história dos egípcios, dos babilônios, dos assírios, dos romanos, dos gregos, dos persas, você vai ver que aquilo que está escrito na palavra de Deus em relação aos tratos de Deus com o seu povo, em relação àqueles povos, também constam nos escritos, nas crônicas daqueles povos do passado. O testemunho da arqueologia. A arqueologia tem provado pelas suas descobertas que aquilo que a Bíblia diz e que muitas vezes era tido apenas como ficção, como mito, de fato ocorreu, porque lugares, porque nomes, porque pessoas, porque incidentes foram, através da arqueologia, comprovados como verdadeiros acontecimentos e que estão descritos na Santa Palavra do Senhor. Quando a gente chegar no curso propriamente dito, a gente falará mais pormenorizadamente sobre esta coisa, sobre essa situação. O testemunho da ciência, a verdadeira ciência, ela não é contrária à palavra de Deus, e a palavra de Deus, verdadeiramente bem interpretada, não é contra a verdadeira ciência. E, consequentemente, a verdadeira ciência testifica da palavra do Senhor. Alguns anos atrás, um bom tempo de anos atrás, surgiu uma capa na revista Veja, dizendo que foi descoberto e comprovado pela ciência que toda a humanidade era proveniente de um único casal, de um único par de seres humanos que viveu na África. Está exatamente em concordância com Gênesis capítulo de número 1 e Gênesis capítulo de número 2. A verdadeira ciência sempre comprovará as Escrituras, e as Escrituras devidamente interpretada não discordará da verdadeira ciência, porque Deus também é o autor da ciência, e Deus dá aos homens a capacidade de conhecerem por meio da ciência e de comprovarem aquilo que as Escrituras já dizem através da própria ciência. O testemunho dos escritores antigos. Nós temos uma gama de escritores antigos, destes povos que viveram em épocas relacionadas aos acontecimentos das Escrituras Sagradas e que escreveram mostrando que verdadeiramente aqueles fatos, de fato, aconteceram. A gente tem, por exemplo, um escritor muito conhecido no meio cristão, apesar de ser judeu, que é o escritor Flávio Josefo, que tem alguns livros, ele era um historiador judeu, e que ele mostra nos seus escritos realidades descritas no Novo Testamento sobre a vida de Cristo e sobre a história da igreja primitiva, e que muitas pessoas discordavam que poderiam ser veracidade, mas que através deste historiador, de um homem que estuda a história e que a reproduz através dos seus escritos, é comprovado que foi acontecimento ou que foi acontecido daquela forma que de fato está escrito. O testemunho dos cristãos. Os cristãos são um testemunho vivo da veracidade da palavra de Deus, porque os cristãos são cartas vivas que trazem a realidade do que essa palavra diz na sua própria maneira de viver. Todo regenerado, todo cristão de fato, é uma testemunha viva do poder dessa palavra, do poder transformador, do poder convertedor, do poder santificador dessa palavra santa. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, descrito nas Escrituras, é alguém que vai sendo mudado de glória em glória por essa palavra e vai vivendo por essa palavra para a glória de Deus. A perfeita harmonia que a gente já falou que existe nesse livro, a perfeita unidade. Apesar de serem tantos livros, parece que é apenas um, e de fato a gente carrega ele como se fosse apenas um livro, demonstrando que ele tem uma unidade maravilhosa em todos os seus assuntos e a maneira como esses assuntos são tratados. O cumprimento fiel das profecias. Irmãos, só sobre a pessoa de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, nós temos centenas de profecias bíblicas cumpridas.
E se nós formos pegar outros fatos relacionados ao desenvolvimento da história, da ciência, da humanidade, nós vamos ver mais um monte de profecias sendo cumpridas e todas elas se cumprirão até o fim, porque é a palavra do Senhor. A familiaridade da Bíblia, não importa em que época esse livro seja escrito ou tenha sido livro, não importa por que povo, em qual cultura esta pessoa esteja lendo esse livro, é como se esse livro fosse escrito para cada um de nós. É uma familiaridade gloriosa. Você pode ser um chinês do século III ou você pode ser um japonês do século XXI. Quando você lê a Bíblia, parece que simplesmente esse livro foi escrito para você. Tamanha a sua familiaridade. Tamanha é a sua identificação conosco, no sentido de revelar quem nós somos, para o que nós fomos criados, como podemos atingir esse objetivo e, consequentemente, qual é o sentido da nossa vida. A sua imparcialidade. Esse livro é imparcial. Esse livro, ele é por Deus e pela sua vontade. E, consequentemente, esse livro não passa a mão sobre a cabeça de ninguém. De maneira que não importa que Davi seja o rei, esse livro vai mostrar que Davi adulterou e foi o autor de um assassinato. Não importa que Pedro seja um apóstolo, esse livro vai mostrar que Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Esse livro é simplesmente imparcial. Não importa que Abraão seja o amigo de Deus e o pai da nação de Israel, vai ser mostrado que Abraão se acovardou, mentiu e duvidou de Deus. Porque esse livro não tem parcialidades. Esse livro não encobre o erro de ninguém. Esse livro apenas mostra a verdade. E a verdade é, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Seja Deus onipotente, todo homem falho. Seja Deus santo e todo homem pecador. E por isso a santidade e a glória de Deus são exaltadas nesse livro. Mas a fragilidade do homem e a sua necessidade de um Deus misericordioso é o tempo todo exposto e demonstrado para a gente. De modo que a gente percebe, não pode ter sido escrito por um homem, porque o homem não gosta de descrever suas fraquezas. O homem não pode ser autor dessas ideias. Ele não pode falar dessa forma de si mesmo. Ele falaria de outros, mas não de si próprio. Mas esse livro mostra Moisés escrevendo e mostrando a sua fraqueza. Esse livro mostra Isaías escrevendo e dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse livro mostra João escrevendo e fugindo quando vê que o seu bendito Senhor foi condenado à morte. Os autores desse livro escrevem contra eles mesmos, demonstrando que o autor verdadeiro não é eles. O autor verdadeiro é Deus, que lhes inspira a escrever, inclusive contra eles mesmos, demonstrando que esse livro é um livro imparcial. A sua inesgotabilidade, esse livro é glorioso. Leia ele 1000 vezes e na 1000ª vez você descobrirá coisas novas. Novas maneiras de Deus lhe mostrar sobre velhos assuntos. Revelações frescas, inspirações recém-saídas do trono da graça, cada vez que você lê. A gente pega qualquer livrozinho, por melhor que seja, e com 2 leituras a gente já está enjoado de ler ele, porque ele se esgota. A gente já sabe o princípio, o meio e o fim. Mas a palavra de Deus não. Quanto mais a gente a lê, mais a gente vai descobrindo coisas novas, coisas que a gente não viu anteriormente. E não é por causa do tamanho dela, não. Leia um único livro 1000 vezes, e 1000 vezes esse único livro das Escrituras vai tratar com você de maneira diferente. Porque a Bíblia Sagrada é inesgotável. A sua veracidade. Alguém já disse que há mais verdade na Bíblia do que todas as verdades escritas por todos os homens em todos os livros de todas as épocas. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E por último, a sua espiritualidade. A Bíblia fala direto ao nosso espírito.
Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que não é apenas a nossa mente que é tocada. O nosso espírito, é o nosso homem interior que é movido, que é tocado, que é tocado pelo poder de Deus, pela glória de Deus, para que nós possamos conhecê-lo e possamos viver para o seu louvor. Irmãos, nenhum outro livro tem essas características que nós aqui escrevemos para poder ser o nosso referencial. E nós não podemos, consequentemente, abrir mão dessa palavra que, graças a Deus, foi dada a nós através de homens santos que a escreveram e que foi preservado no decorrer da história, apesar de tantos levantes para que este livro ele fosse simplesmente destruído e ficasse no passado. Quantas vezes homens ímpios se levantaram contra esse livro para tentar destruí-lo, mas o Deus Todo-Poderoso que escolheu homens para escrevê-lo e que inspirou homens para fazer isso, é o mesmo Deus que tem soberanamente preservado esse livro para que nós possamos conhecê-lo e andar diante da sua presença. Por isso, não abra mão do que esse livro diz para você, porque é a própria palavra de Deus. E compare todas as coisas. Repito, sejam pregações, sejam ensinamentos, sejam livros, sejam músicas, sejam filosofias, seja tudo, compare com a palavra do Senhor. Se concordar com ela, diga amém. Porque a palavra de Deus autoriza aquele entendimento. Mas se ela for contra a palavra do Senhor, não importa quem tenha dito. Pode ser um apóstolo, pode ser um anjo de Deus, que seja anátema. Amém? A gente termina assim, essa nossa introdução à bibliologia. Há muito mais a ser falado, mas esse muito mais ficará para o nosso curso do Instituto Bíblico Marcados, que vai começar agora no mês de agosto, e a gente deixa isso aí como aperitivo para os irmãos. Essas mesmas coisas vão ser mencionadas com muito mais profundidade e outras coisas que a gente não teve tempo aqui de falar vão ser adicionadas para a gente ter uma visão melhor sobre esse livro bendito que nós temos acesso, para que nós possamos conhecer a Deus e servir a Deus em novidade de vida. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, que Tu possas tomar esse breve estudo sobre a Tua palavra para nos fazer, meu Deus, manejá-la de maneira apropriada, como Teu servo, o apóstolo Paulo, disse. Queremos ser um obreiro aprovado, que, meu Deus, maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Então nos dê graça para podermos entender estas coisas que nós ouvimos nessa tarde, para podermos desenvolver o conhecimento sobre estas coisas e para podermos te servir mediante a Tua palavra para a glória do Teu nome. Ajude-nos assim, ajude, Senhor, a todos os Teus filhos que vão fazer parte desse Instituto Bíblico e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Teu Filho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.